Olá, olá, olá! E aí? Os comentários. Deixa eu ver aqui se tá certinho. É o amor que só tem. Ai, que legal! Consegui iniciar a transmissão. Ah, ok, Tayane. Chame, tereré, tereré. Eu tô aprendendo, gente. Vai colocando aí se eu tô fazendo certo, se o vídeo tá certo. Ai, que legal. Eu tenho que apertar no concluir. O que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Ui, meu sonzinho aqui que eu botei. Tarará. Tayane, você tá assistindo, né? Você tá ouvindo direitinho? O som tá bom? Queria que vocês colocassem pra mim, gente. Porque eu não estou sabendo fazer isso sozinha. Então, eu preciso saber aí se vocês tá direitinho, se tá tudo aí ok. Bia! Ai, que bom, a Bia tá aí assistindo. Chame, tereré, tereré, chame. Como é que eu tenho que fazer? Você acenou. Eu queria que vocês, quem tá aí, quem já fez a live, Tia Chique tá por aí? Porque tá aparecendo aqui pra mim, né? Eu tô me vendo. Isso é muito ruim, você falar se vendo. E eu tô vendo que tem uma opção de gente entrando, dizendo que está assistindo. Mas eu tenho que chamar a pessoa para participar ou vocês já estão assistindo? É isso que eu não tô sabendo fazer. Será que eu tenho que concluir aqui, Tia Chique? Ai, a Bianca, que é a minha ajudante para esses assuntos de tecnologia, aí eu não sei se eu tô fazendo direito. Será que eu tenho que concluir isso? Ah, tá. Então eu posso começar? É isso que eu queria entender. Está todo mundo ouvindo? Para todos do grupo. O grupo manda notificação. Não está ouvindo, Bia? Vocês não estão me ouvindo? Peraí. Eita. Gente, eu não tô... Peraí. Todos ouvem, ok? Só para eu ter certeza que tá tudo ok. Ah, tá. É que eu fui colocar aqui o concluir, aí deu que eu estava encerrando o vídeo. Aí eu fiquei, ai, agora não é isso. Então, a Verônica, Tia Chique tá aí, já estamos aí. Todos estão assistindo, todos estão ouvindo. A paz do Senhor. Ai, minha Cássia, muito bom. Ai, que ótimo, Pati. Vocês vão me ajudando aí, tá, gente? Gláucia, ui, amada. Que bom saber que vocês estão ouvindo. É um prazer poder estar aqui. Então, o que acontece? Então, a Tamara disse que tá tudo ok, que estão ouvindo. Porque toda hora aparece alguma coisa para mim assim, não sei se aparece para vocês. Chame essa pessoa para participar do seu vídeo. Aí eu não sei se eu tenho que toda hora chamar. Rosana, minha pretinha, a Leia, a Patrícia. Oi, gente. Ai, que legal. Tá todo mundo ouvindo completamente. Eu vou estar falando, sim, da capelania. E é importante que o pessoal que trabalha aí comigo, que atua, esteja atento. Eu vou começar então, queridos. Eu sei que muitos
já me conhecem, e isso é bem legal. Eu fico mais à vontade quando eu vejo o nome aí de pessoas que já estiveram comigo, já atuaram comigo, fizeram um curso comigo, alguns ainda atuam comigo. Então isso para mim é muito, muito, muito bom. Me sinto muito à vontade de falar de um assunto que eu gosto muito, que são crianças, né? Agora, eu fiz aqui um roteiro, tá? Boa tarde, Marta. Então, eu fiz um roteiro, porque, gente, quem me conhece sabe, né? Eu gosto de falar, eu gosto de comer e eu gosto de ler. Então, se eu não seguir esse roteiro, eu vou começar a falar de várias coisas e talvez saia um pouco aqui do nosso direcionamento, que é o nosso tema. Então, a tia Chique foi despertada por Deus para falar sobre as emoções, falar sobre sentimento. E uma pergunta muito importante que eu faço para mim mesma, né? Eu me importo? Até que ponto eu me importo com o outro, com o próximo, com quem está realmente mais achegado a mim? Então, isso é importante. Eu sei que várias pessoas que estão aqui no grupo não atuam com crianças, eu entendo isso, mas eu acho bem legal você participar, você estar aqui conosco, para você poder entender um pouco dessa dinâmica, porque você já foi criança, né? Então, isso é muito importante. A gente não pode esquecer que nós um dia fomos criança, né? Jesus foi criança. Então, a gente dá esse direcionamento, a gente dá essa ênfase para quem, claro, né, já trabalha com criança, mas para a gente também lembrar da nossa infância, né? Eu tenho, assim, a grata satisfação de dizer que eu nasci num lar evangélico. Quando eu nasci, os meus pais já eram do Senhor, já estavam integrados na família de Deus, na igreja evangélica, e todos os dias nós fazíamos o culto doméstico. Todos os dias à noite a gente fazia o culto doméstico. A mamãe era enfermeira, então às vezes ela tinha que dobrar o plantão. Então ela deixava sempre a incumbência, né, com a irmã mais velha, né? Olha, tem que fazer o culto, hein? No outro dia, quando ela chegava em casa, ela perguntava: fizeram o culto? Então, com isso, meus queridos, povo de Deus, né, que está assistindo, eu aprendi a amar o Senhor desde cedo. E com isso, eu me converti, né, nessa primeira infância. Com isso, eu comecei a amar o Senhor e a querer que outras pessoas também viessem a conhecê-lo, viessem a amá-lo. E principalmente criança. Eu me identifico, né, com esse chamado, com esse ministério com criança. E aí, eu estive, né, na igreja que os meus pais eram membros, e depois, então, a gente vai crescendo e tudo. Graças a Deus, eu aprendi muitas coisas, aprendi a amar missões, aprendi a amar a palavra de Deus, e para mim isso foi, assim, fundamental, para eu descobrir o meu chamado, para eu saber, né, que Deus quer que a gente fale do amor dele, que a gente pregue a palavra dele. Então, hoje, né, eu sou casada, eu tenho uma filha, eu nasci em Manaus, mas eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, não sei de onde você está nos assistindo, mas eu gosto sempre de falar, né? E eu tenho, assim, essa bênção de trabalhar com capelania hospitalar infantil. Queria depois, mais para o meio, para o final, eu vou estar falando também dos outros projetos que a gente tem, projeto missionário na Amazônia, num barco hospital, tá bom? Então, depois eu falo sobre isso. Quero agradecer a tia Chique, né, por ter tido essa confiança de liberar esse espaço, de liberar esse momento
para a gente estar falando de coisas tão ricas sobre o nosso Deus, sobre a palavra dele e sobre também esse movimento das emoções, esse movimento de sentimento que nós temos e, claro, as crianças também têm. Então, eu coloquei aqui, como eu falei anteriormente, que eu tive que fazer um roteiro, porque senão eu não consigo dar continuidade às coisas assim por ordem. Então, vamos lá. Se você está aqui, certamente se importa com as crianças e suas emoções. Emoção são várias, né? Inclusive, esse grupo já falou sobre a raiva e essa semana estamos falando sobre o medo. Gente, tem muita coisa legal nesse grupo. Eu convido você depois a assistir as outras palestras. Tem muita coisa boa que a gente aprende, que a gente percebe que a gente pode melhorar e que a gente pode fazer diferença, ok? Deixa eu falar uma coisinha também. Se você quiser, pega caneta e papel, porque depois eu vou fazer uma dinâmica. Então, de repente, é legal você anotar, tá bom? Eu acredito que o vídeo vai ficar gravado, então depois vai ser também bom você assistir se você tiver dificuldade nesse passo a passo. Então, algumas coisas a Tia Chique me permitiu e eu já coloquei aí no grupo, tá bom? Mas eu vou dar continuidade aqui. Sentimento é o ato de sentir, de perceber. A gente sente, né? Claro, né? Então, eu coloquei isso aqui. Sentimento é o ato de sentir, de perceber através dos sentidos, tá ok? Então, a emoção, olha que coisa interessante, é o ato de deslocar, de se movimentar, é mover para fora. Mas os dois estão conectados, tanto o sentimento como a emoção. As emoções influenciam o funcionamento do nosso cérebro e grande parte das nossas decisões são baseadas em sentimentos emocionais. Achei isso bem legal, bem interessante. Aí, eu coloquei aqui um exemplo, tá bom? Eu posso muito bem saber alguma coisa na minha mente. Olha que coisa interessante, gente, vamos prestar atenção. Eu posso saber alguma coisa aqui dentro da minha cabeça, mas eu tenho uma vontade, que é de rejeitar aquilo. Porque quando eu rejeito aquilo, é uma reação negativa, é uma emoção. Eu anotei aqui também um exemplo, que é um exemplo clássico, que pode ser que seja o seu também. Uma flor. Ai, que flor linda! Ah, que flor cheirosa! Ah, que flor bonita! Só que você não quer essa flor na sua casa. Eu não quero essa flor na minha casa. Aí eu penso assim, mas por que eu não quero essa flor na minha casa? Porque eu faço uma associação dessa flor no dia do sepultamento da minha mãe. Então, ela me traz uma lembrança do enterro da minha mãe. Então, por que eu reajo assim? Eu reajo porque está predominando a emoção e não o raciocínio. Deixa eu ajeitar minha Bíblia aqui para a gente poder, então... Deixa a sua Bíblia aí pertinho de você, que depois nós vamos ler um texto bem legal. Aí eu fiz essa montagem, gente, e coloquei aí para vocês. Não sei quantos viram. Falando, então, sentimento é um conjunto de respostas químicas e neurais baseadas nas memórias. Então, a criança, ela está construindo memória emocional, tá? E aí surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. O sentimento, então, é uma resposta à emoção e diz respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção. Então, quando a gente está falando
de emoção, quando a gente está falando de medo, né, que é o tema dessa semana, nesse grupo, a gente está falando também do adulto. A gente está falando da criança, mas a gente também está falando do adulto, porque o adulto também tem medo, tá? Né? Isso todo mundo sabe. Medo, então, é uma sensação que provoca um estado de alerta do corpo. O perigo desse medo é se ele começar a comprometer as nossas relações sociais e causar sofrimento psicológico. Isso é muito sério, porque ele pode começar pequeno, ele pode estar imperceptível, mas se ele está presente, ele vai se manifestar. Eu coloquei aí também, coloquei no grupo, depois você pode olhar, que na Bíblia, gente, nós lemos Bíblia, né? É importante. Há repetidas vezes a frase não temas. Então ninguém escapa de sentir medo, né? Daí a Bíblia ter essa orientação para a gente não ter medo. É uma orientação importantíssima. Mas eu coloquei 5 coisas, eu anotei aqui 5 coisas que nós aprendemos na Bíblia. Primeiro, Deus é maior. Segundo, Deus protege. Terceiro, Deus nunca abandona. Quarto, Deus dá paz. E, por último, Deus dá coragem. Então, nós aprendemos na Bíblia, como reagir frente ao medo. Coloquei aqui também no meu roteiro, todos têm uma memória afetiva, né? Uma memória emocional. E aí, gente, é muito engraçado. Eu vou ter que falar isso para vocês, eu vou contar. Quando eu era pequena, eu não sei, tem gente que tem mais facilidade de lembrar de várias coisas, né? Da infância. Eu tenho, parece assim, tem alguns flashes assim que estão mais fortes e outros nem tanto. O que acontece? Eu vou rir porque eu tô nervosa, na verdade. Que às vezes só de lembrar, a lembrança da gente, a gente já fica meio sobressaltada, né? Mas os meus pais tinham um guarda-roupa. As minhas irmãs que estão me assistindo, elas vão lembrar. Tinha um guarda-roupa grande, um guarda-roupa preto. Gente, eu morria de medo daquele guarda-roupa. Eu devia ser muito pequena, né? Porque eu imaginava, né? Na minha imaginação, aquele guarda-roupa era imenso. Depois, né? Ele durou bastante tempo, era uma madeira boa. Eu vi que ele não era tão grande. Mas na minha cabeça, ele era imenso. Ele era um guarda-roupa preto, tinha umas portas assim grossas e eu tinha medo dele. Outra coisa também que eu lembro, e isso estava assim muito fresco na minha cabeça, eu não sei se a casa que a gente morava não tinha uma coisa que protegesse as roupas, né? Mas eu tenho uma irmã mais nova que eu. Então, eu sou daquela época, tá, gente? Eu não posso falar a minha idade, né? Senão vocês vão até rir. Mas eu sou da época da fralda de pano. Então, a mamãe devia lavar as fraldinhas da minha irmã mais nova, ou nem sei se lavava as minhas também, né? Eu sei que ela colocava num varal. Aí, como eu sou lá de Manaus, eu não sei se ela me botava numa rede. Eu não sei aonde que eu ficava, que eu deitada, olhando para cima, o vento, né? Balançava o quê? As fraldas. Aí várias fraldinhas brancas no varal, aquilo me dava um medo. Por quê? Criança não vê o vento, né? A gente não vê o vento, a gente sente, mas você não vê. E aí eu ficava assim, quem é que tá mexendo ali naquela roupa? Por que elas estão se mexendo sozinha? Então, eu lembro disso nitidamente. E eu pensando, né, nessa proposta da Tia Chique de falar
para vocês em relação a esse medo, eu quero dizer que o medo, queridos, é de todo mundo. Então, não zombe da pessoa que está com medo de alguma coisa. Eu fico preocupada, sério, quando alguém fala assim, eu morro de medo de barata. Pensa bem, vamos pensar junto. Você acha que essa pessoa vai se curar se você colocar ela num quarto cheio de baratas e fechar? Agora você vai aprender a não ter medo de barata. Você tem que enfrentar. Como é que é isso, gente? Não dá. Então, cuidado quando a gente menospreza o sentimento da pessoa, o que gera na pessoa, né? Isso é muito importante. Eu sei que é difícil a gente se colocar no lugar da outra pessoa, mas a gente pode imaginar. Eu gostaria que fizesse isso comigo? Eu gostaria que fizesse isso com o medo que o meu filho tem. Eu lembro da minha filha, quando ela era pequena, ela ganhou uma joaninha, que a gente dava corda na joaninha. Não sei quem deu aquela joaninha. Era a coisa mais linda aquela joaninha, pequenininha. A gente dava corda, a joaninha. Então, andava, né, vamos colocar assim, e ela abria a asinha. Ela morria de medo. Ela morria de medo daquela joaninha. E aí? Adianta você falar, isso daqui é de brinquedo, isso aqui não morde ninguém, palhaçada, que besteira. Gente, isso não vai ajudar. Então, vamos aprender a lidar com o medo do outro, quer seja criança, quer seja adulto. Agora, claro, né? O medo exagerado, gente, ele gera o quê? Um estresse, ele gera ansiedade, ele gera solidão, porque muitas vezes a pessoa, a criança, não quer falar para o outro do que ela está sentindo, com medo de quê? Do outro também não compreender, do outro rejeitar. Então, ela acaba não tendo oportunidade de falar, não tendo oportunidade de elaborar isso, ela gera uma doença psicossomática, tá ok? Então, é interessante que eu gostaria de deixar aqui bem claro, tá, gente? Eu não sou psicóloga, tá? Eu não tenho essa autoridade, né, para falar, e tal, não, porque tem que ser assim. Eu não sou enfermeira, que às vezes as pessoas, né, acham que eu sou, porque eu estou no hospital, já faço capelania esse ano, eu acredito que serão 22 ou 23 anos que eu faço capelania, então eu sei que algumas pessoas podem achar, Isabel, eu acho que Isabel é assistente social, eu acho que Isabel é enfermeira, eu acho que Isabel é psicóloga. Aí eu falo, gente, o que eu mais gosto, eu até botei aqui para mostrar para vocês, é o meu título, voluntária. Eu gosto muito desse título, voluntária. Outro título também que eu gosto, do eleitor, né, gente? Todo mundo tem que ter título de eleitor, tá? Então, já temos um título aí. Vamos então agora, seguindo aqui o meu roteiro, porque senão eu me empolgo, começo a falar outras coisas, porque é tão bom, né? Vamos agora entrar na criança hospitalizada, ok? E o medo, né? É o medo. Aí eu coloquei aqui, gente, que no hospital a gente precisa entender isso. Eu não sei se você já teve a experiência de ficar hospitalizado. Eu não sei se você já teve a experiência de acompanhar alguém hospitalizado. E talvez você tenha uma lembrança, né? Que lá no hospital não pode tocar. Lá no hospital você não pode sair abraçando todo mundo. Você não pode sair beijando todo mundo, cumprimentando todo mundo. E aí, Pai do Senhor, boa tarde. Não, você não pode. Não pode. Nunca pôde. Mas agora, por conta dessa pandemia, graças a Deus, as pessoas estão aprendendo a lavar as mãos,
né? Graças a Deus as pessoas estão aprendendo a manter distância. Olha o lado bom, positivo dessa situação difícil que nós estamos vivendo. Nós estamos aprendendo a como se comportar, a como lidar, a como reagir. Então, nós estamos aprendendo. Mas, falando sobre a criança hospitalizada, adoecer, gente, faz parte da vida. Faz parte da vida. Mas, algumas vezes, a hospitalização é necessária. Então, vamos valorizar o profissional de saúde. Vamos valorizar as pessoas que estão lá em plantões estressantes. Vamos valorizar aquelas pessoas que, nesse momento, estão lá cuidando dos enfermos. Temos que valorizar o profissional de saúde. Eu sempre falo isso nos cursos que eu ministro, não é de hoje, quem me acompanha, quem me conhece sabe. Eu escrevi, acho que se não me engano na apostila que eu tenho, eu escrevi uma apostila, umas 20 páginas, eu dediquei umas 2 ou 3 páginas só para falar do profissional de saúde. Então, algumas vezes, nesse momento de doença, a hospitalização é necessária. Coloquei, então, que o hospital infantil é importante você anotar isso, porque talvez você não se dê conta disso. Talvez porque você nunca tenha acompanhado alguém, criança, no hospital, você talvez não se dê conta que o hospital infantil, olha, eu vou falar de novo, hospital infantil não separa criança por sexo. Ala dos meninos, ala das meninas. Não existe isso no hospital. Não existe no hospital faixas etárias, divididos por faixas etárias. Bom, aqueles ali são os juniores, aqueles dali são os primários, aqueles dali são os bebês. Não, gente. O hospital infantil não separa por idade. Então, não separa por sexo e não separa por idade. Então, a gente às vezes tem dificuldade de visitar essa criança hospitalizada. Porque ao mesmo tempo que você está ali conversando com um acompanhante do bebê, do lado tem uma criança maior de 5, 6, 7 anos te observando, olhando para você, prestando atenção no que você está fazendo, no que você está falando. Agora, tem também um hospital, e graças a Deus o hospital que eu sou capelã é um hospital infantil, são quase 100 leitos. Nós temos uma enfermaria de adolescentes. E isso foi assim uma contribuição muito importante. Colocar os adolescentes numa enfermaria juntos para que então eles tivessem um entrosamento por conta da faixa etária e não se sentissem tão desconfortáveis, né? Primeiro porque já está no hospital. Segundo, porque ele é adolescente e tem que ficar do lado de um bebê. Ou tem que ficar do lado de uma outra criança menor que ele. Mas essa realidade não é de todos os hospitais, tá? Isso é um avanço, mas nem todos os hospitais têm uma enfermaria só para adolescente. Eu quis chamar a atenção disso para vocês, porque quando você vai visitar um paciente infantil no hospital, você tem que entender a faixa etária dele, né? O medo, claro, né? O medo é para todos. Todos sentem medo. Mas é aquilo que eu falei. Você tem que saber lidar, você tem que saber se comportar diante de uma criança que está ali no hospital
idades diferentes e estão praticamente com o mesmo medo, vamos colocar assim, que é o medo de estar no hospital, mas que a gente vai falar mais um pouquinho. Nesse tempo de pandemia, eu queria lembrar que o nosso corpo fica mais parado. Gente, eu sou uma negação para fazer atividade física. A única atividade que eu gosto é de comer e dormir também. Ah, e ler também, é uma atividade. O nosso corpo então fica mais parado, mas tá gerando, o nosso pensamento tá mais acelerado, o nosso coração tá mais agitado. Eu tô percebendo isso em mim, ok? Eu tô trazendo aqui para vocês a minha experiência e cada um vai poder elaborar a sua. Mas de vez em quando dá um friozinho na barriga, né, gente? Dá aquela pontadinha de medo, né? Pontadinha. Imagina isso no hospital, gente. No hospital, as pessoas têm medo o tempo todo. Nós estamos vivendo esse tempo que a gente coloca assim de medo, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não pode se programar, a gente não pode agendar, a gente não pode sair. É tanto não pode, não faça isso e tal. Cuidado, olha isso, olha aquilo, presta atenção. Então a gente fica com o nosso pensamento acelerado, nosso coração agitado. Mas no hospital, queridos, isso é assim o tempo todo. O tempo todo. Cuidado, não toca nisso, cuidado para não cair no chão. Olha a hora do remédio, olha isso, olha aquilo. Então, a pressão sofrida no hospital é muito maior do que você pode pensar ou imaginar. E aí, queridos, vamos pensar juntos? Rapidinho, vamos pensar juntos? Eu sei porque eu tô aqui marcando também o meu horário, eu sei que a gente tem um horário de terminar. A tia Chique pontuou isso para mim. Mas deixa eu adiantar aqui com vocês. O hospital, ele já é, por si só, um lugar que dá medo. E isso não precisa ser criança, né? Tem gente que, não, tem que ir pro hospital? Não, já tô até melhor. Não, precisa não. Pode deixar que eu tomo um remedinho em casa, eu tomo um chazinho e tal. Falou em ir pro médico, falou em ir pro hospital, a pessoa não quer. Lá no hospital, então, a gente, né, que faz esse trabalho voluntário, de capelania, se não me engano, eu vi a tia Rose na Karate aí também. É porque, gente, eu não tô conseguindo prestar atenção em quem tá postando e falar, tá? Porque senão eu posso me embolar. Mas a tia Rose na Karate aí também faz um trabalho lindo, maravilhoso no hospital. Ela tem livro aí publicado. Seria interessante vocês depois entrar em contato com ela e comprar o livro dela. Eu já encomendei o meu, viu? Então, tô vendo aí também a Cássia, Rosana, várias pessoas que fazem um trabalho bonito no hospital. Quando a gente fala em medo do hospital, e aqui eu estou enfatizando mais a criança, mas a gente precisa lembrar mas como assim, gente? Eu vou ficar com medo de um lugar que vai cuidar de mim, né? A gente pensa logo isso, mas é um lugar que vai cuidar de mim e eu vou ficar com medo? Presta atenção, gente. Eu não sei, acho que até uma das minhas irmãs estava online e eu vou dar o exemplo dela, tá? Ela diz que se ela for no hospital, ela não precisa estar doente para ir. Se ela for visitar alguém, ela sente o cheiro do hospital. Ela passa mal com o cheiro do hospital. Aí eu falo, mas que cheiro é esse, gente? Eu não sinto cheiro nenhum, né? Tia Chique, a Rose na Karate, tem que ter a participação dela sim. Ela é uma bênção, viu? Vale a pena. Então, eu tô falando aqui da minha irmã que tem essa dificuldade com o cheiro do hospital. Imagina, gente, a criança que tem pessoas que ela não conhece, para lá e para cá, no hospital. Ela tem aquele cheiro, muitas vezes até do paciente do lado, tá? Vamos falar baixo para ninguém ouvir. Remédio,
né? Toda hora tem que tomar um remédio. A linguagem. Gente, o que eles estão falando de mim? Por que eles estão falando tão baixinho? A roupa. Que roupa é essa? Já vou falar do que eu postei aí também, né? Tá aqui na minha ordem. Então, gente, todo aquele ambiente do hospital causa medo, tá? Causa medo para a criança e para o adulto que não está acostumado também. Alguns adultos ali, né, que estão acompanhando os pequeninos, também ficam bem descompensados. Aí eu queria te perguntar, como é que tá o friozinho aí na sua barriga, esses tempos de pandemia? Você não tá sentindo assim? Um friozinho na barriga, né? É diferente daquele friozinho quando você, tô me preparando para viajar, para tirar umas férias, para ir para um lugar bem bonito. Também dá um friozinho na barriga, com certeza. Mas é diferente desse friozinho que a gente tem sentido nesses últimos tempos. No hospital, então, gente, a criança ela não deixa de ser criança. Isso é importante a gente lembrar, porque muitas vezes a gente cobra, tá? Uma postura da criança. Por isso que é importante a gente aprender como fazer a visita, como se comportar, como reagir num caso ali de uma emergência. Então, fazer visita no hospital é uma bênção, é muito bom, mas a gente precisa aprender para a gente não ser um agente que vai causar medo na criança, né, gente? Que a gente vá ser bênção e não maldição. E aí eu coloquei aqui também, a criança fala através de expressões. A criança ela tem voz, mas nós não temos ouvido. Então, presta atenção nisso. A criança ela tem voz, mas muitas vezes ela não vai falar. Ela vai se expressar de outra maneira. Cadê que a gente consegue ouvir? Cadê que a gente consegue entender? Eu sei que a criança, muitas vezes, ela é bem mais fácil de falar do que ela sente. Em alguns outros momentos, ela elabora isso muito bem, porque ela está em desenvolvimento, tá? Agora, o adulto, olha o problema do adulto. Ele aprendeu a camuflar, ele aprendeu a esconder, ele aprendeu a não deixar transparecer o que ele sente. Então, a gente precisa prestar atenção na criança, mas também a gente precisa aprender a olhar, a ouvir o adulto. Talvez o adulto que esteja aí na sua casa, talvez seja um adulto já idoso, talvez seja um adulto adolescente, né? Então a gente temos que estar ligados, né? Com o Senhor, primeiramente, para a gente poder ter essas iniciativas de não invadir, de não, de alguma forma, querer arrancar nada da pessoa, mas estar à disposição, estar pronta para ouvir. Porque muitas vezes, queridos, a gente ouve, mas já querendo falar. Muitas vezes a gente ouve, mas já assim, já sei o que ele vai dizer. Já sei o que ela vai falar. Eu já sei, eu ouvi uma mensagem do meu pastor essa semana. Eu vou falar então. Aquieta teu coração, calma. Deixa o Espírito Santo falar também com você através da dor do outro. Porque o Senhor quer usar a sua vida. Ele quer que você seja um dos consoladores dele nessa geração. Mas para isso, aquieta, acalma a tua alma, escuta. Porque algumas vezes, meus irmãos, eu vou confessar,
eu não sabia o que falar. Eu não sabia o que falar. Eu só fiquei em silêncio. E dentro de mim o desespero, assim, Senhor, eu queria tanto ajudar essa pessoa. Eu queria falar uma palavra, né, que fosse impactá-la. E o Senhor falou, não, aquieta, fica quieta. Eu te mandei aí só para você ouvir. E aí eu entendi, tá bom, Pai. Coloca uma guarda na porta da minha boca, para que eu não venha falar e desfazer o teu propósito nessa visita. E a criança fala, meus irmãos. A criança fala. Mas o problema é que muitas vezes o adulto, ele não quer ouvir o que a criança diz. Ele não acredita no que a criança diz. No hospital, meus queridos, tudo é novo. Tudo é novo. E tudo é estranho. O hospital, eu sempre falo assim, parece uma caixinha de surpresa desagradável, né? Porque toda hora tem uma surpresinha. Então, cuidado, tá? Cuidado. Porque no hospital, assim, claro, né? É o lugar que as pessoas estão ali para curar. É o lugar onde o profissional se sente feliz quando ele vê a criança reagindo. É quando eles assinam a alta, quando eles veem um leito vazio. Então, eles ficam felizes, sim. Mas, para nós, que muitas vezes não somos da área da saúde, né? Porque a capelania é da área da saúde espiritual, né, gente? Não é saúde física, é saúde espiritual. Tudo é muito estranho. Eu vou precisar beber um pouquinho d'água. Depois eu falo da Amazônia. Para a criança, então, o hospital, muitas vezes, não é o lugar da cura, é o lugar do castigo. Muitas vezes, para a criança, porque eu estava jogando bola, né, e fui atropelado. Então, a minha mãe tinha falado para eu não jogar bola. E eu fui jogar bola, fui atropelado. Então, estou sendo castigado. O hospital é o lugar do castigo porque a minha mãe falou para eu não soltar. Como é que vocês falam? É cafifa, é pipa, né? Papagaio. E aí eu caí lá de cima. E agora eu tô aqui todo quebrado no hospital. Então, cuidado, porque o hospital é o lugar da cura. Mas para muitas pessoas, e não é só para criança não, tá? Muitas pessoas é o lugar do castigo. Então, a gente tem que ter esse olhar de amor, né? Esse olhar misericordioso para quem está ali. Porque nós somos agentes da saúde espiritual. Precisamos fortalecer o espírito. E a criança tem espírito, tá, gente? A criança também tem alma, né? Porque tem gente que acha que a criança é anjinho, que a criança não precisa, que a criança, não, imagina, tá doente, vai tomar um remedinho, daqui a pouco vai embora, daqui a pouco tá bem. E foi o que eu falei uma vez pra tia Chique. Muitas crianças entraram no hospital e nunca foram numa igreja. Entraram no hospital e nunca foram para a escola. Elas saíram do hospital e foram direto para o cemitério para ser sepultada. Então, voltando aqui ao medo, né, que é o nosso tema, é comum esse medo provocar na criança regressão, tá? Ela, algumas vezes, porque ela tá com medo desse lugar aonde o cheiro é esquisito, as pessoas são diferentes, porque esse lugar, o remédio é ruim, tudo é ruim. Esse lugar é um lugar que eu não posso brincar, é um lugar que eu não posso sair dessa cama. A criança, muitas vezes, ela começa então a regredir. Olha que interessante.
o medo cresce de uma tal forma que ela começa a regredir. Então, ela diminui o vocabulário dela, ela começa a falar menos, até porque o que ela ouve, ela não entende o que está sendo dito em relação a ela ou em relação à situação ali em volta. Então, ela começa a regredir. Eu anotei aqui também que muitas vezes ela perde o controle, gente, de fazer xixi e cocô. Olha como isso é sério. Como isso é sério. Como a gente tem que prestar atenção na criança que a gente tem em casa. Essa criança já não usa mais fralda e agora está fazendo xixi na cama. Essa criança já pede para ir ao banheiro e de repente ela se borrou toda. Gente, está acontecendo alguma coisa. Ela está com medo de alguma coisa. Presta atenção, Deus está falando, Deus está mostrando. E lá no hospital acontece isso também, tá? Ela começa, mesmo na fraldinha, sabe? Aí a mãe vai ver, como assim, gente? Ela tá com diarreia. Mas aí a médica vem, a enfermeira vem, ué, mas não era para ela estar com a diarreia. Não era para ela estar assim. Ela já devia estar respondendo a medicação e tal. O que está acontecendo? É o medo. Ela tá com medo. E aí, olha quantos fatores que estão desencadeando esse medo nessa criança. Então, ela perde esse controle, ela diminui o vocabulário, ela, então, recusa alimentos. Não é só porque a comida do hospital é ruim, né? Porque às vezes a gente pensa assim, comida do hospital é horrível, né? A gente fala logo assim, comida do hospital é horrível. Não é só porque a comida do hospital é horrível. Ela não está comendo porque está acontecendo algo para além do que a gente está vendo. Então, nós que trabalhamos nesse acolhimento espiritual, nós que trabalhamos com esses pequeninos hospitalizados, nós temos um compromisso de orar por eles, de orar pelos profissionais de saúde, de orar por toda a equipe ali envolvida no tratamento daquela criança, para que Deus esteja presente. Eu também queria trazer uma contribuição sobre a brincadeira. Brincar é uma forma de expressão, né? E muitas vezes, o jeito que a criança está brincando, eu estou falando de uma criança saudável em casa, né? A gente precisa prestar atenção. Ela está se expressando. O que ela está sentindo, ela está colocando aquilo ali em forma de brincadeira. Só que no hospital, ela pode brincar? No hospital, ela tem esse recurso? Não. Ela não pode se expressar no hospital, né? Ela fica ali muito limitada, gente. Ela não pode sair da cama, ela não pode sair da enfermaria, porque cada enfermaria, eu não sei se vocês entendem isso, cada enfermaria tem, eu não quero falar para assim, não comprometer nenhum paciente e tal, mas é assim, enfermaria A é só para pacientes neuropata, enfermaria B é só para pacientes com doença infecto-contagiosa, enfermaria C é só para paciente renal, é só ortopedia. Então, assim, as enfermarias no hospital, elas são separadas pela situação de saúde de cada indivíduo, de cada criança. Então, acaba ficando muito mais limitado o espaço da criança. Ela pode sair da enfermaria dela e ir para outra? Não pode. Alguns hospitais, algumas unidades de saúde não têm espaço para a criança brincar. Assim, não tem brinquedoteca, não tem um espaço para que a criança possa ficar ali um pouquinho, tomar um solzinho. Não tem, gente. A realidade dos nossos hospitais
É bem difícil. Então, a gente tem que ter esse olhar, que às vezes a criança está inquieta, que às vezes a criança está ansiosa, às vezes a criança está... E você, meu Deus, que criança é essa? Jesus, meu Deus, não deram um remedinho para essa criança e tal. Ó como é que a gente julga. Ó como é que a gente faz coisas que não estão abençoando. Então, no hospital, o recurso ali, o espaço é muito limitado. Então, a gente aproveita para falar ali, enquanto a criança está no leito, enquanto a criança está ali, a mãe está ali do lado, uma postura muito importante para nós que fazemos capelania, quando a gente entra, eu falo isso nos cursos que eu ministro, quando a gente entra na enfermaria, a gente precisa pedir autorização primeiro da equipe de enfermagem, gente. Equipe de enfermagem é muito importante. A gente vai lá, cumprimenta a enfermagem, nos apresentamos, dizemos que somos do serviço religioso, do acolhimento espiritual, somos da capelania. E aí perguntamos, tem algum problema? Tem alguma criança que a gente não possa chegar perto, trabalhar, orar? E aí aquela enfermeira vai nos orientar. Então, cuidado, tá? Não é porque você tem o crachá do hospital, não é porque você tem a roupa do hospital, tá até aqui do lado a roupa que eu uso no hospital, ó, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Que a gente pode, tô com o crachá, tô com o jaleco do hospital, eu vou entrar e vou... Não, precisa haver respeito, precisa haver ordem, tá? Então, a gente vai lá primeiro na enfermagem, perguntamos se tem algum problema, se tem alguma intercorrência, né? Aí elas falam, não, pode ir. Ou algumas vezes elas falam, não, olha, o leito 20 não pode, tá bom? Tá acontecendo isso. Então, olha como é que é importante a gente saber se comportar no ambiente de hospital. Então, uma das coisas que a gente usa lá no hospital é a contação de história. Eu vou entrar num assunto meio polêmico, tá, gente? Vocês me desculpem, mas vamos pensar junto? A criança, aí você vai e conta a história de Chapeuzinho Vermelho. Pensa bem. Tenho nada contra a história de Chapeuzinho Vermelho, tenho nada contra a história de Branca de Neve, mas nós somos um povo de Deus. Nós somos o povo que vamos levar a palavra de Deus, mesmo para a criança hospitalizada. Mesmo essa criança enfrentando essa situação difícil de medo, de ansiedade, de não saber o que vai acontecer, quem é essa pessoa que está mexendo em mim, quem é esse remédio, o que eles estão falando, essa luz aqui que não desligam nunca. É o hospital. É o hospital, queridos. Então, a gente aproveita para contar histórias bíblicas, tá? Que as histórias bíblicas são verdade. É verdade e vida. É a palavra de Deus que, não volta vazia. Então, eu penso o seguinte, queridos. Se a criança pode ouvir história de Chapeuzinho Vermelho, pensa bem, gente. Quem conhece, levanta a mão. Que conhece história de Chapeuzinho Vermelho? Queridos. Não é fácil, não. Vai ver na íntegra a história de Chapeuzinho Vermelho. É uma coisa de doido, né? Quer dizer, existe um lobo que come a vovó, existe um lenhador que vem e abre a barriga do lobo para retirar a vovó. Então, é uma história infantil pesada. E aí a gente acha que, para que contar a história de Sansão? Para que contar a história de Davi e Golias? Para que contar a história de Jonas? Porque a gente acha que a criança não vai entender? Que a criança não vai absorver?
ela vai. Até porque ela tem um espírito que tem sede de Deus, que tem fome de Deus e que precisa ser alimentado. Então, eu coloquei aqui que temos um recurso, sim. Um dos recursos é a contação de história. Eu vou contar uma história para vocês, eu vou ensinar vocês a contar uma história, tá? Pode ser para criança hospitalizada, pode ser para criança aí da sua casa. Seria muito legal se você pudesse depois reproduzir, contar e depois nos contar, tá? Eu tenho Instagram, se você quiser podemos caminhar juntos lá no Instagram. Tem o Face e eu gostaria muito que você nos desse esse retorno, como é que foi essa contação de história para sua criança, né? Para a gente então ter como a gente poder melhorar, né? Eu quero melhorar a minha contação de história. Então, eu coloquei aqui que lá no hospital, captar a atenção da criança não é fácil. Não é fácil. Se você está tendo dificuldade de captar a atenção da criança da sua igreja ou na sua escola, se você é professora, vou te falar, hein? No hospital é bem mais difícil a gente captar a atenção dessa criança hospitalizada, porque ela é retraída, ela é medrosa, ela não te conhece, ela não sabe o que você está fazendo ali. Ela só sabe que ela está no hospital e aquele lugar não é um lugar legal. Aquele lugar é um lugar difícil, é um lugar que as pessoas espetam ela, é um lugar que as pessoas cortam ela, é um lugar que as pessoas dão remédio ruim para ela, é um lugar que ela não pode isso, não pode aquilo, e aí chega você, né? Para contar uma história bíblica. Aí aqui eu coloquei, deixa eu mostrar aqui então, que eu falei que eu ia mostrar o jaleco, tá? Eu até postei também uma foto do jaleco, tá? Aí no grupo, depois vocês podem ver direitinho. Mas o que eu queria que vocês prestassem atenção no jaleco é exatamente a parte de trás do jaleco. Ó. Tá vendo? Dá pra ver, gente? Por que que eu tô chamando a atenção de vocês para a parte de trás do meu jaleco? Porque quando hospital, enfermaria, uma criança fica do lado da outra, tá? E aí, o que que acontece? Ela pode já estar desenvolvendo o que eu coloquei aí no grupo, depois vocês podem ver. Iatrofobia, que é a síndrome do jaleco branco. Alguns adultos têm isso, tá? Por isso que eu coloquei aí no grupo e é interessante depois você entrar aí no tio Google e pesquisar sobre esse nome esquisito, né? Iatrofobia, tá? Que nada mais é do que a síndrome do jaleco branco. Significa que toda criança, quando vê alguém de branco chegando, ela morre de medo. Ela fica mais retraída. Aí que ela vai chorar, ela vai te rejeitar. Então a gente decora, né, o nosso jaleco, tá? Todo bem decoradinho, mas eu gostaria de chamar a atenção para a parte atrás do jaleco, aquilo que eu falei. Enquanto você está ministrando uma criança, você está de frente ali para a criança, tem uma outra criança do lado te observando. E aí, se ela só vê aquela parte branca, tá? Se ela só vê aquela parte branca do seu jaleco, né, atrás, sem nenhum tipo de decoração, ela já vai ficar com medo. Aí você vira para falar com ela, ela já tá com o bocão chorando, ela não quer nem olhar para você, tá? Então, a minha equipe, todo mundo que trabalha comigo sabe, depois eu posso também postar algumas fotos da equipe, que a gente decora então, e isso foi Deus, tá, gente? Foi uma estratégia que Deus nos deu, não é uma coisa assim que, não,
a gente não usa nariz de palhaço, a gente não se maqueia. O nosso jaleco é branco, porque o hospital recomenda que seja, tá? Então, a gente tá dentro das normas do hospital. E aí, Deus nos deu essa direção, ó. E há muito tempo que Deus nos deu isso, né? Da gente decorar o jaleco. E agora, gente, é muito legal. Por quê? Porque quando a gente tá ali, aí já tem um assim com um olhão assim, querendo a gente, querendo pegar as coisinhas, querendo pegar os bichinhos. E é muito gostoso, porque nós chamamos a atenção deles. Nós somos, então, atração para eles, tá? E isso é muito importante, tá? Então, isso é muito legal. Ah, a Patrícia tá colocando aqui uma colaboração. Gente, olha, não tinha pensado nisso. O meu é decorado só na frente. Pois é, Patrícia. Não, amada, decora também a parte de trás, tá? Por quê? Porque é exatamente o seu movimento. Enquanto você tá andando para lá, andando para cá, a criança tá te observando. Então, ela daqui a pouco ela vai falar assim, vem cá. Aí eu gosto de história. Não vai passar aqui, não. A mãe também, o acompanhante. Aquilo, gente, o jaleco é um quebra-gelo. É muito interessante, porque a mãe olha assim, ai, que legal, que coisa diferente. Olha essas pessoas cheias de bicho. Mas bicho bom, tá, gente? Não é bicho ruim, não. Então, são estratégias, sim. Gostei aí que a irmã botou, a Marlene botou, né? Deus de estratégia, esse é o nosso Deus. E olha que interessante. É bom você estudar sobre a iatrofobia, que é a síndrome do jaleco branco, porque muitas vezes o adulto tem e não sabe por quê. Ou quando você vai visitar alguém, eu falo isso também nos meus cursos, né? Que a gente não deve ir com determinado tipo de roupa. Isso é muito importante, tá? Eu dou muito essa dica sobre a questão da roupa. E com criança, né, gente? É aquilo que eu falei. Quem chegou agora, talvez depois ouça de novo, que eu acho que vai ficar gravado, né, Tia Chique? Essa questão que a criança, o olhar da criança é diferente do nosso. Ela vê tudo mega. Então, se você chega de repente com cabeção, se você chega de repente muito maquiada, sabe, com narigão, com alguma coisa, uma coisa muito extravagante, aquilo não vai atrair. Ao contrário, aquilo vai né? Ela vai te parar. Ela não vai querer a sua presença. Então, é esse cuidado que a gente tem, tá bom? Aí, deixa eu adiantar aqui, porque, meu Deus, tá acabando o meu tempo. Nem sempre é possível a gente manter um acompanhamento, tá? Com essa criança hospitalizada. Infelizmente, talvez essa é a dinâmica tão diferente de estar na igreja, de estar em outros locais, numa escola, na capelania escolar, porque no hospital, queridos, eu até coloquei aqui, pode ser que seja a única e última vez que você vai estar com aquela criança. Então, a gente não pode perder a oportunidade, tá? E eu gosto sempre de lembrar, né? Quem tá comigo já sabe. Criança vê com o olho, gente? Não, criança não vê com o olho, criança vê com a mão. Mulher também. Ah, deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver como é que você fez isso. Ai, peraí, deixa eu ver isso aqui. Ai, que gracinha isso aqui que você fez. Ai, que lindinho. Ah, a gente quer ver com a mão. Então, a criança, tá? A criança, ela vê com a mão. Aí, pensa, você vai no hospital para falar do amor de Deus e não leva nada. Ou então, pior, leva um fantoche maravilhoso, leva tudo maravilhoso, conta aquela história linda, maravilhosa e aí vai embora. A criança fica assim. Você não deixou nada para a criança? Como assim? Como é que a criança vai replicar o que você ensinou? O que ela ouviu? O que entrou no coraçãozinho dela? Então, fica a dica. Você sempre tem que deixar algo para a criança. Então, aqui
como eu falei, criança então precisa ser conquistada, cativada. E todo mundo gosta de ganhar presente, né? Então, lembra que eu falei que eu vou contar a história para vocês? Eu preciso finalizar. Meu Deus do céu, tia Chique, desculpa. Então, eu botei, gente, mas é porque eu fiz um roteiro. Aí, esse negócio de roteiro. O que falamos e fazemos gera uma reação na outra pessoa. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o recurso que eu uso lá no hospital. Quem está comigo sabe, lá no hospital, tá? Eu gosto muito, gente, muito da história de Noé. Noé, quando eu chegar no céu, eu tenho que conversar com Noé, eu tenho que ter uma conversa séria com Noé e com a mulher dele, entendeu? Eu sempre falo que Noé que inventou aí a vassoura, o rodo, né? O ralo, imagina, gente. Mas eu tive que anotar algumas coisas aqui sobre Noé e a missão dele, né? De construir aquela arca. Então, depois você anote e leia, tá? Gênesis de 6 a 9, tá? A história aí de Noé, da sua família, mas eu vou me ater ao capítulo 8, porque no hospital, não sei se você sabe disso, tudo precisa acontecer muito rápido. A criança não tem aquele tempo para você fazer a introdução da sua história. Não tem aquele tempo para você desenvolver a história. Não tem aquele tempo para você chegar no clímax da sua história. Você precisa ser mais objetiva, ok? Porque a criança, ela tá doente. Ela tá com dor. Ela tá ansiosa. Tá com medo. Então, cuidado, tá? Cuidado, porque você às vezes quer levar muita coisa legal, não tô dizendo que seja ruim, mas talvez não seja tão eficiente. E aí, como eu falei para vocês, eu gosto da história de Noé. Mas vamos então, nós aqui, vamos fazer um exercício mental, tá bom? Vamos fazer um exercício mental. Vamos falar aqui, então, desse momento de Noé já dentro da arca. É a associação que eu faço com a criança, tá? Eu trago essa realidade de Noé para a criança. Então, Noé e sua família estavam num lugar fechado. Ele não podia sair. Era escuro? A arca? Tinha luz na arca? Tinha ar-condicionado na arca? Imagina o cheiro na arca. Imagina aqueles bichos diferentes e desconhecidos. Que a Bíblia diz que foi Deus que mandou, né? Que os animais entrassem na arca. Então, é possível que Noé não conhecesse todos os bichos. Então, eram bichos desconhecidos. Não tinha televisão na arca. Não tinha celular. Não tinha laptop. E essas coisas aí de internet. E eles passaram muito tempo dentro da arca. Gente, para onde que a arca ia? Quem é que dirigia essa arca? Quem é que estava no leme? A arca tinha remo? A arca tinha bote salva-vida? Então, eu faço a criança pensar no que ela tem no hospital e Noé e sua família não tinha na arca. Então, no hospital, ela tem ar-condicionado, mesmo que seja um ventilador, ela tem a comidinha na hora certa, ela tem televisão, ela tem professora, porque num dos hospitais que a gente atua tem professora da rede municipal de ensino que dá aula para as crianças, tem uma classe hospitalar, tá? Então, ela tem aula ali. Então, é importante você saber o que o hospital tem, o que o hospital oferece, para você fazer essa ligação com Noé e a sua família, que ficaram dentro daquela arca durante muito tempo. Gente, adianta falar, que choveu 40 dias, 40 noites, ficaram... Criança não tem noção disso, gente. Ela está
num hospital. Ela não sabe que dia é hoje. Você sabe que dia é hoje? A gente está dentro de casa, a gente perde a noção da hora, a gente perde a noção do tempo. Que dia é hoje? Que mês é? Que mês nós estamos? Imagina uma criança, ela fica meses dentro de um hospital, então ela perde a noção. Então cuidado, para você também não trazer muita informação que não vai ajudar em nada. Então o que eu faço? Eu faço a criança entender que é uma coisa positiva, que é bênção de Deus, ela está no hospital sim, porque ali ela tem pessoas que sabem cuidar do problema que ela está, ali ela tem pessoas que estudaram, sabe? E que estão ali para ajudá-la. E que ali também tem a equipe da capelania, que ama orar, ama falar com Deus e ama contar história. Então, queridos, eu gosto muito, ó, não sei se tá dando para vocês verem, ó, é o meu dedo indicador, ó, meu dedo indicador, eu fiz, ó, não sei se como é que vocês conseguem ver, eu fiz duas pombinhas, tá? São duas pombinhas, assim, ó. Essa pombinha aqui, a branquinha, eu fiz mais para fazer de demonstração, mas lá no hospital a gente não pode usar esses olhinhos, tá? Que mexe, porque a criança bota na boca, ela pode engolir, e isso é perigoso, tá? Então a gente faz mais assim, ela mais simplesinha. Eu fiz ela de EVA, tá? Então numa folha de EVA, a gente dá aí, em média 9 a 12 pombinhas. Porque a mão da criança também é um pouco menor. Você pode fazê-la um pouco menor, sem problema nenhum. Coloquei aqui também para você não usar hidrocor. Não use hidrocor. Porque se você usar hidrocor, ele borra, tá? E aí a criança vai manusear, vai botar na boca, vai mastigar, não sei o que, vai cair no chão. E joga fora, né? Caiu no chão, tem que jogar fora. Aí o que acontece? O hidrocor, ele mancha. E aí já pensou? Aí a criança guardou a pombinha, a mãe guardou a pombinha. Fica a porção de sujeirinha na mão da criança. Daqui a pouco vem o médico, vem a enfermeira. Meu Deus, o que está acontecendo com essa criança? Tá dando reação, remédio? O que é isso? Tá lá? Que nada, gente. É o hidrocor, que ela brincou com a pombinha, né? Porque você contou a história e aí sujou a mãozinha dela e pode acontecer um equívoco de alguém achar que ela passou a mão no rosto e tal, e que pode ser algum tipo de mancha, que isso é muito comum, né? Remédio dá reação. Então, cuidado, não use hidrocor. Usa essas canetinhas, tá bom? Que são canetinhas de retroprojetor ou essas canetinhas que a gente chama de canetinha permanente. Elas são ótimas, são um pouco mais caras, mas elas são ótimas porque elas fixam bem, tá? Aí, o que eu fiz aqui? Só para vocês entenderem. A gente fala da oração. Gênesis 8:11 diz que Noé, então, por 2 vezes, né? Por isso que eu falei que vocês precisam ler essa história, trazendo, assim, as coisas boas que a gente pode associar para o hospital, para a criança que ela vai amar. Então, por isso que eu falo do capítulo 8, que fala mais nessa relação que Noé, então, soltou. Por 2 vezes, Noé, a Bíblia diz que Noé soltou a pomba e ela voltou. Só que na segunda vez que ela voltou, olha que interessante. Deixa eu tirar essa daqui, senão eu não consigo falar. Ela trazia no biquinho o quê? Isso mesmo, um raminho, né, de uma árvore. E aí você vai querer falar o nome da árvore. Não, gente, uma folhinha verde de uma árvore. E eu gosto muito desse texto e queria ler aqui com vocês. Olha que lindo. Gênesis 8:11. À tarde, ela voltou a ele. Quer dizer, ela, a pombinha. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, o que eu ensino à criança sobre a oração? A oração é como se fosse essa pombinha. Olha, Noé perseverou, Noé
ficou ali, mas ele teve, então, a direção de Deus de soltar essa pombinha. A pombinha foi e a pombinha voltou. Na segunda vez, eles perseveraram. Ele perseverou, soltou de novo. Quer dizer, é a oração. Vamos orar hoje, vamos orar amanhã, vamos orar depois de amanhã, vamos orar. E aí, então, que eu acho lindo esse texto é que Noé entendeu, ó, que as águas, é a Bíblia que diz, gente, tinham minguado de sobre a terra. Então eu falo isso para criança. A equipe lá da capelania, a gente fala isso para criança. É como a oração. Deus sempre ouve as nossas orações. E Ele tem uma resposta para nós. Eu não sei qual é a resposta de Deus para a sua vida. Você mesmo que está assistindo, eu não sei. Você está orando tanto tempo? Eu não sei. Mas Deus tem o tempo, ó, de trazer a resposta. E você vai entender o porquê nesse momento, o porquê agora, o porquê assim. Então, aqui, gente, Ai, Jesus, desculpa. Eu falo muito, né, gente? Já tá na hora de eu comer meu pãozinho, comer o café. Então, eu botei aqui, finalizando, falar da oração, né? E quando nós fechamos nossos olhos, fica tudo escuro. Não é verdade, gente? Fica escuro. Mas eu estou pensando em quem? Em Deus. E aí, a pombinha, como a oração, ela vai, ela voa, ela volta, e Deus sempre responde. Orar sempre, perseverar na oração. Eu não sei a resposta dele para você, mas eu sei que Deus responde oração. Então, eu fiz aqui rapidinho, ó, não sei se vocês vão ver, numa folha normal, tá? Eu fiz, então, 2 pombinhas. E aí eu escrevo atrás a referência bíblica, Gênesis 8:11. É ruim porque vê ao contrário, mas você tá ouvindo o que eu tô dizendo. Por quê? Porque você vai deixar isso com a criança. A criança precisa saber que essa história não é de Chapeuzinho Vermelho. Essa história é da Bíblia. Essa história é uma história verdadeira. Essa história, ela é atual. E Deus continua ouvindo as nossas orações. Então, eu fiz aqui, só para você entender como é que elas ficam, tá? Fiquem à vontade para fazer o que você achar melhor. Aí, eu já, recortei. Uma dessas eu recortei para você ver, tá? Que elas ficam num tamanho bem legal. Agora, como que você vai fazer? Alguém pode estar se perguntando, mas Isabel, como é que eu vou fazer esse movimento, né? Como é que eu vou fazer esse movimento? Porque aí é muito legal, gente. A gente coloca várias pombinhas no bolso do jaleco e a gente sai para visitar as enfermarias. E aí aquela criança que já olha pra gente, que já, né, faz aquele contato visual com a gente, que já gosta da nossa roupa, opa, é para aquela que eu vou. Aí eu já começo. Você gosta de ouvir história? Eu amo contar história. Eu conheço uma história linda. De uma família. Ficou tempão num lugar também que tinha um cheiro. Então você começa, né, a trazer a imaginação da criança. Você começa a ajudá-la a imaginar aquela situação. E aí, depois, aí a gente mete a mão no bolso. Olha, que bichinho é esse aqui? Ah, falar em bichinho, eu ia mostrar aqui, ó, os meus bichinhos, gente. Porque, ó, você pode mostrar vários bichinhos para as crianças. Ai, eu adoro os bichinhos, né, gente? Aí eu quero mostrar os bichinhos. Se você quiser, você mostra os bichinhos do seu jaleco, tá? Então, por isso que a gente também, olha aqui, ó, esse bichinho foi Deus que criou e tal. Então, você já começa a trazer aquela criança
para essa parte lúdica, para entrar na história bíblica, tá? Eu tô dando ênfase à história bíblica, eu não vou desperdiçar essa oportunidade que eu tenho de estar com essa criança e falar de outra história que não seja bíblica. Aí deixa eu só falar. Depois que você recortar, aqui ó, viu que eu botei uns traçadinhos aqui? O que você vai fazer, ó, gente? É só dobrar, até no EVA isso dá certo. Ó, dobrei no meio, ó, dobrei no meio. Você vem com a tesoura, tá? E aí você dá 2 picotes nessa parte pontilhada. Vou dar aqui pra vocês, ó. Vocês verem. Ó, eu dei 2 picotes. Por quê? Porque atrás é que vai passar o meu dedo. Ó, viu? Botei o dedinho. Gente, isso é bem legal. Isso faz, assim, um efeito lá no hospital, porque a gente conta a história, a gente fala do poder da oração e a gente deixa, então, a pombinha com a criança para que ela faça uma associação, tá? Da oração, que ela vai para Deus, mas que Deus manda sempre uma resposta. Tá bom, queridos? Muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma bênção estar junto com vocês nesse dia, nessa tarde. Obrigada, Tia Chique. E gostaria, então, de finalizar dizendo que a gente tem esse projeto chamado APC, que é Amazônia para Cristo, tá? Então, é uma semana que a gente passa num barco chamado... É um barco ambulatorial, JJ Mesquita, lá em Manaus. E é muito legal, porque a gente faz camisas, tá? A gente faz camisa, a gente faz boné, a gente faz aquelas bolsinha necessaire, o Márcio não trouxe, não deu tempo, a gente faz caneca. E você adquirindo um desses itens, a caneca é R$25, tá bom? A blusa é 20. Então, você adquirindo um desses produtos, você vai estar ajudando a fazer missões ao povo ribeirinho da Amazônia, ok? Aos índios, né? A gente também atende comunidade indígena e as crianças ribeirinhas. E nós estamos aí com uma equipe para ir ainda esse ano, em nome de Jesus, nós vamos conseguir ir em novembro, tá, gente? Então, ainda tem poucas vagas. Depois, se você quiser, você tem aí o meu Instagram, tem o meu Face, você pode entrar em contato. Agora eu quero animar você, né? Lembrar a você das postagens que eu fiz aí daqueles 5 pontos, que Deus é maior que o medo. Não deixe o medo te vencer, ele não pode te parar, tá? Existe, claro, né, outras palestras aí no grupo, o pessoal falando aí dos benefícios, inclusive, de você ter um medo saudável. Isso também é importante. Mas eu não quis abordar isso porque não é a minha área, né, de atuação, e eu quis, então, trazer essa questão do medo da criança hospitalizada e como a gente deve também lidar com essa criança ali no hospital e também com essa criança na sua casa, na sua família. Deus abençoe, muito, muito obrigada e desculpa, gente, ter passado do tempo, tá bom? Então, eu acho que agora eu posso desligar, não é isso? Eu não sei. E agora? Desligo? Eu acho que é para desligar. Espera aí que eu vou concluir. Um beijo, amo vocês, obrigada pelo apoio.